Fala, vencedores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mente Vencedora. Eu sou o Carlos, estou aqui com ela. Eu sou a Déia, quase caiu o microfone aqui, bati em tudo. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema aqui. de hoje é o quê? Espiritualidade. Espiritualidade. Eu vou começar com uma história muito emocionante, né? Claro, com a história do Mestre Jesus, que estava lá palestrando para as pessoas no meio da praça. E aí, quando de repente chegou um comandante romano junto com seus soldados, invadiram ali, entraram no meio do povo, chegaram até Jesus e o comandante olhou para Jesus e falou: "Posso fazer uma pergunta?" E Jesus, muito solícito, disse: "Claro, inclusive queremos que vocês participem mais", né? E aí o comandante pegou e perguntou para Jesus: "O povo tem que pagar impostos ao imperador, sim ou não?" Uma pergunta que deixava Jesus em, digamos assim, saias curtas, né? Era uma pegadinha para Jesus. E Jesus ficou refletindo. E todo mundo ficou tenso, porque se Jesus diz que sim, complica. Se Jesus diz que não, vai preso. E aí? O que ele respondeu? É neste momento que uma mente iluminada, que uma pessoa, um ser iluminado, ele faz a diferença. Então, ele pensou por alguns segundos, né, refletiu e respondeu para o comandante do exército romano. Falou assim: "Você tem uma dessas moedas nas quais se paga os impostos?" E o comandante falou: "Sim, tenho sim. Você pode me emprestar, por favor? Prometo devolvê-la com o mesmo valor." E deu uma risadinha. E o comandante deu a moeda para Jesus, Jesus olhou a moeda, botou a moeda para cima e disse assim, todo mundo olhando: "O rosto de quem está aqui nessa moeda?" E aí o comandante ali falou: "O rosto do imperador." Então Jesus olhou, levantou a moeda e disse: "Ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus." E devolveu a moeda para o comandante romano. Moral da história: tudo que existe nesse planeta, tudo que existe nesse mundo é de Deus. Inclusive as moedas. Inclusive aquela moeda que estava com o rosto do imperador. Só que nós temos uma ilusão de que algo é nosso. Então, uma mente iluminada, através da espiritualidade, ela enxerga além daquilo que o mundo material nos proporciona. Fica com essa história para você. E aí, temos perguntas? Bora! Vamos lá. E, Carlos, me diz uma coisa. A espiritualidade está relacionada à felicidade e ao bem-estar? Muito, totalmente, né? Espiritualidade, porque acho que a primeira coisa que as pessoas precisam saber é o que é espiritualidade. Espiritualidade, ela é conexão, né? Conexão com a fonte, indiferente de religião. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas, quando a gente não tem conexão com a fonte, ou seja, mas que fonte é essa que você está falando, Carlos? A fonte é natural. Você é um ser da natureza. A natureza, ela é divina. Tudo que vem da natureza é divino. Tudo é ofertado para você, as frutas, as verduras, o ar que você respira, a água que você bebe, tudo é maravilhoso porque é ofertado para você, é divino. Então, a espiritualidade, ela é o que nos envolve dentro desse processo de felicidade. O ser já é feliz. Quando você coloca a sua felicidade em alguma coisa, você está condicionando essa felicidade. E aí é que as pessoas sofrem. Só vou ser feliz quando tiver o carro, só vou ser feliz quando eu casar. Só que o ser, ele já é feliz. O que você precisa é descobrir o seu ser. Maravilha! E quando a gente fala em descobrir exatamente o que é, assim, descobrir o seu ser, o que Descobrir é? o que é, né? Muitas pessoas perguntam assim, o que é espiritualidade? Espiritualidade é você ter conexão com a sua fonte, indiferente do que você acredita ou da religião que você frequenta, né? Você é um ser espiritual. Então, sendo um ser espiritual, você já faz parte da espiritualidade. Ou seja, você está conectado a algo maior, que nós chamamos de Deus, você pode chamar de qualquer coisa, né? Aquilo que cada religião fala é diferente, porém, a espiritualidade, ela é a conexão com esta fonte divina. Eu chamo no livro Mente Vencedora de Pai, princípio ativo de energia. Ou seja, nós estamos conectados em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. Porém, nós muitas vezes nos esquecemos dessa conexão com a nossa fonte. Então, é como se nós estivéssemos desconectado
né, da internet, por exemplo, do Google Universal. Essa é a corrente de conexão com a tua fonte divina. Indiferente do que você acredita, você está amparado o tempo todo. E um pouquinho assim sobre a saúde mental e a espiritualidade, assim, o que tu tem para nos colocar em relação a isso? Dentro dos nossos treinamentos, né, nas nossas formações, nós trabalhamos muito numa questão de consciência sobre vibração, frequência, sintonia. Tudo isso faz parte de um processo quântico, né? Se você for analisar a mente por um lado quântico, e quando eu falo quântico, tá, gente, é energia. Né? Muitas pessoas não têm essa noção, quando fala quântico parece que é uma coisa de 7 cabeças. Não, é energia. Tudo é energia. Tudo que você pensa é energia, tudo que você come é energia, você respira é energia, o ar respira água, o seu corpo é energia, você tem energia atômica dentro de você. Então, tudo é energia. E quando nós falamos de mente, a mente é a nossa potência da alma, é que Deus nos deu, ou seja, nosso divino, né? O nosso ser divino, antes de nós sermos esse ser aqui físico, nós somos seres divinos, nós somos consciências. Então, essa divindade nos deu um grande poder, que é o poder da mente. Porém, a grande maioria das pessoas desconhece esse poder e não sabe como usar, e acaba usando contra si mesmo, com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, e tudo isso vai destruindo a sua vida inconscientemente. Agora, quando a gente começa a ter essa conexão, esse entendimento, essa consciência, não é simplesmente seguir uma religião, seguir um padrão, seguir uma doutrina, é você ter um entendimento além de todo esse processo dogmático, você começa a ter uma liberdade mental e você começa a ter aquilo que é o mais importante, controle sobre os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, a pessoa não precisa ir numa igreja, ela não precisa ir num templo para ser uma pessoa espiritualizada. Não necessariamente. Não. Por quê? Onde está Deus? Né? Se nós formos fazer uma pergunta, onde está Deus? Deus está só na igreja? Não. Deus está só no templo? Não. Você é um templo. Olha para o seu corpo e você percebe, eu sou um templo. Agora, você é um templo divino. Só que muitas vezes, infelizmente, nós, com o descontrole daquilo que é o potencial que nós temos, que Deus nos deu, né, que a espiritualidade nos deu, a gente acaba cometendo erros contra nós mesmos. Né? Quando você escolhe reclamar, pensar mal dos outros, olhar para a vida, julgar as pessoas, julgar você mesmo, se autocriticar, entrar num processo negativo, você está orando para o lado negativo. Então, a gente entra num processo de autodestrutivo e a gente acaba, infelizmente, pecando contra a própria energia divina, que é maravilhosa, que é a puro amor, né? Maravilha, né? E como faz bem a gente reprogramar isso, né? Então, perceber Totalmente. que a gente reclama demais, muitas vezes, e de coisas até que não tem necessidade de estar reclamando. E essa questão da gratidão e de agradecer nos coloca, eu acho, mais perto da nossa fonte, daquilo que é divino, né? Muito a gratidão é a coisa mais importante que a gente tem que ter. Por quê? Mas aí há uma grande dificuldade das pessoas entenderem essa questão da gratidão, porque tem pessoas que pensam assim, mas a minha vida está horrível, está tudo dando errado, nada dá certo, como eu vou agradecer o quê? Né? Como que eu vou ser grato? Se o meu filho está drogado, se eu não tenho dinheiro, se eu estou doente, se o meu marido está aí. Então, como é que eu vou agradecer? A grande questão é, nós temos que ter consciência sobre ser grato é diferente de ter gratidão. Né? E isso você só escuta aqui, no podcast Mente Vencedora. Ser grato é do seu ser, é da tua essência, é isso que você tem que buscar, você tem que se conhecer, saber quem é você realmente, porque quando você começa a se conhecer, você vai conhecer o teu padrão de conexão com a tua fonte, que é divina. Então você começa a ter uma mudança, você não fica uma vítima das circunstâncias externas. Ou seja, a gratidão ela é a potência da tua alma no sentido de você saber que você tem essa potência, você tem o poder de transformação da tua vida, não sobre os outros. Os outros têm as escolhas deles, mas você tem influência sobre os outros. E quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a mudar, mas a perceber o poder que a gente tem de mudar. E aí só tem um sentimento que flui disso, que nasce disso, que é ser grato. Ser grato é reconhecer a fonte em si e no ser irmão. Você reconhece Deus dentro de você, sim ou não? Muito bom, né? E vamos lá para a próxima pergunta. Bora! Qual o propósito da espiritualidade na vida humana? Por que a pessoa tem que
tá ligado a Deus. Tem tanta gente que diz, eu não acredito em nada, isso aí não é para mim, né? E a gente tem assim aquela questão que é Deus, família, não é? Trabalho. Trabalho, Deus, família, trabalho. Como é que tu explica tudo isso? Qual que é essa função da espiritualidade dentro da nossa vida? Olha, o propósito da espiritualidade na nossa vida é nos lembrarmos que nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Então, a gente chega nesse mundo e a gente acaba sendo condicionado às questões da vida, tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente esquece que nós somos seres espirituais. A gente esquece que nós temos uma consciência divina. E é isso que a gente vem trabalhando nos nossos treinamentos, para que as pessoas lembrem quem são elas, o que elas estão fazendo aqui e qual é a maior missão, aquilo que elas precisam desenvolver e melhorar aqui. Não é por acaso que a gente está aqui, não existe o acaso. Tem pessoas que dizem assim, a minha ansiedade vem do nada. Nada vem do nada. Olha aí, ó. Telefone falando sozinho. Nada vem do nada. Existe um processo acontecendo, uma transformação o tempo todo. Só que aí que você tem que ter consciência de que você está sendo amparado, o amor te envolve o tempo inteiro. Então, o propósito da espiritualidade é te tornar uma pessoa melhor, é te tornar uma pessoa iluminada. Quando você ilumina a tua mente, você ilumina as tuas ações. Iluminação. Você tem uma ação iluminada por essa conexão que você tem com a sua fonte divina. Quem é você? E quando a gente fala de iluminação, parece uma coisa tão distante, tão longe, tão fora do alcance humano, né? A gente pensa, logo assim, penso, em Buda, Jesus, Buda, Cristo. Então assim, todas essas Krishna. Essas Os almas mestres. maravilhosas, os mestres que estiveram aqui, né? Então assim, a gente se sente um pouquinho pequenininho perto de tudo isso, né? O que tu pensa sobre iluminação? Iluminação, muitas vezes, é como você falou, né? A gente pensa assim, está muito distante da gente. Mas pensa bem na palavra, iluminação. Iluminar a ação, ter uma ação iluminada pelo quê? O que ilumina? É a luz que ilumina, né? Não é as trevas, não é o medo, não é a insegurança, não é a raiva, não é olhar para as pessoas de forma negativa, julgar, condenar, culpar. Todos esses sentimentos vêm de um outro lado do nosso ser, que é um lado egoísta. Então, quando nós começamos a perceber o outro, ele é uma extensão de mim, mas eu tenho que perceber primeiramente em mim, esse amor, e começar a doar esse amor dentro desse processo de iluminação. Iluminar a ação mental, a ação dos meus pensamentos. Meus pensamentos, eles têm que ser altivos, têm que ser pensamentos construtivos, pensamentos que vão ajudar a abençoar a vida das pessoas e a minha vida também. E aí a gente tem esse processo de iluminação, que é um processo, não é uma coisa assim, iluminou e deu. Não, a gente tem que ter consciência e a partir dessa consciência colocar em prática isso. Aí você vai ajudar muitas pessoas ao redor do mundo. E essas pessoas que sentem assim, eu sinto um vazio interno, uma coisa assim que parece estar sempre em busca de alguma coisa, que não está se encontrando. Tu acha que é falta disso, dessa conexão? Falta de consciência espiritual, não é religião. Há uma grande diferença, as pessoas precisam entender que tem uma grande diferença entre religião e espiritualidade. Religião é você seguir um dogma, você seguir um livro, você seguir uma doutrina. E muitas vezes acontece das pessoas interpretarem errado aquilo que foi escrito. Então, há uma confusão grande, E um fica julgando o outro, porque se você for analisar a nossa história, as maiores guerras que aconteceram no planeta foi em nome de Deus. E as pessoas se autodestruindo em nome de Deus. Isso é um absurdo, isso é uma doença. Tem pessoas que se explodem em nome de Deus. Então, a grande questão é, quais foram os mestres que escreveram aquelas escrituras? Quem foram as mentes? O que eles buscavam? Eles estavam conectados com o quê? Com a espiritualidade, não com a religião. Jesus não criou o cristianismo. Buda não criou o budismo. Nenhum deles criou uma religião. Quem criou a religião foram os homens. E a palavra religião, ela vem do grego. Religião significa a ação de religar. Religare vem do grego religare, que é religar é o nosso sistema de origem. Então, o próximo nível de consciência é espiritualidade, porque
Não necessariamente você precisa ter uma religião. É como a gente falou, a gente não precisa ir no templo para encontrar Jesus. Jesus está dentro de você, Jesus está dentro da tua mente. O que ele te ensinou? O que você pode colocar em prática de todos os ensinamentos? Será que você está praticando da forma certa? Então, a espiritualidade é ter esse próximo nível de enxergar a vida de uma forma mais ampla, de uma forma mais a agregar essa energia, onde todos somos a mesma família, indiferente de cor, de credo, de raça, de partido político, time de futebol, ou seja, estamos todos na mesma unidade, humanidade. E a gente vê o quanto que até as empresas estão vendo a necessidade desse tipo de assunto, de abordar essa questão de energia, né? Das pessoas terem mais consciência sobre a sua própria energia, aquilo que elas estão emanando, aquilo que elas estão trocando com as outras pessoas, né? O quanto a gente se manter bem, em equilíbrio, em harmonia, faz com que a gente consiga influenciar outras pessoas e também atrair coisas mais positivas. Tu acredita que quando a gente está nessa vibração alta, nessa uma frequência mais elevada, a gente consegue atrair coisas boas para a nossa vida? Com certeza, e as empresas que estão despertando para isso, que estão acordando para essa necessidade humana, né, de humanização, elas estão um passo grandioso na frente daquelas empresas que ainda estão na batalha, naquela luta de ego, né? A gente vê hoje muitas pessoas entrando, uma ajudando a outra, né, cooperando para crescer, e isso faz uma grande diferença. O que é o corporativo? É a união das mentes, a união das mentalidades que estão ali dentro daquele corporativo, né? A união daqueles sentimentos, todos aqueles seres humanos que estão ali têm pensamentos, têm sentimentos, têm mentes poderosas que podem ou elevar a frequência daquela empresa ou botar para baixo, depende. E a liderança, ela é muito responsável por esse fator, porque se não tem um líder que tem uma mentalidade já de construção, uma mentalidade de transformação, vai ser uma mentalidade rígida e sempre vai ser uma empresa rígida e vai cada vez mais afundar pelo peso, né? E agora as pessoas mais felizes, mais alegres, que têm sentimentos bons, que têm inteligência emocional, que sabem lidar com a pressão, né, sabem falar com pessoas, têm comunicação, tudo isso vai gerar bons resultados para a empresa. Então, é um diferencial grandioso a gente saber controlar o nosso interno, nossos pensamentos, sentimentos e emoções e provavelmente nossos relacionamentos serão muito melhores e resultados também, né? E a gente cria uma equipe fora de série. Equipe vencedora. Uma equipe vencedora, cheia de união, um torcendo pelo outro. Então, por mais Exatamente. empresas nesse sentido aí, com esse clima bom, né? Vamos aqui para E vende mais, né? A alegria vende mais, a energia boa vende mais. É isso aí. A prosperidade, ela tá, né? Ela tá em contato direto com a alegria. Então, tem como uma pessoa ser próspera e ser rabugenta demais, tá sempre reclamando. Vamos lá. Aqui. Como posso me encontrar no caminho espiritual? Essa aqui é a pergunta. Como posso encontrar meu caminho espiritual? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que você é um ser espiritual, né? Indiferente da tua religião. Você pode ter uma religião, você pode ir numa casa, num templo, não tem problema. O importante é como você se sente em relação a você mesmo e a conexão que você tem com a sua natureza divina. Quando eu falo natureza divina, a gente tem a natureza física, né, que a gente sente aqui o ar, que a gente respira, os alimentos, a água que a gente bebe, os elementos do nosso corpo, que são a terra, a água, fogo, o éter, todos esses elementos da natureza estão no nosso corpo. Nós temos energia divina, o planeta é energia divina. Os animais nos mostram, né? Os animais, o cachorro, ele nos mostra aquele amor incondicional. Então, tudo isso é espiritualidade. Todas essas experiências, uma simples borboletinha saindo do casulo é uma experiência divina, uma experiência espiritual. Tudo é espiritualidade. Então, quando a gente pensa, espiritualidade é eu ir lá falar com o espírito. Não tem nada a ver com isso. Você é uma alma, você é um espírito, você está vivendo conexões espirituais. Você está no plano físico. E quando você está dormindo, você está no plano espiritual. Teu corpo está no plano físico. Mas esse é um assunto para a gente aprofundar mais para frente, né? Mas saiba que você está tendo experiências espirituais o tempo inteiro, porque você é um espírito. Você está
encarnado, você está vivendo essa aventura chamada vida. Vai chegar um tempo que o teu corpo, infelizmente, vai ter que voltar, ou felizmente, né, porque nós não vamos ficar aqui para sempre, e ele vai ter que voltar para a Terra, para os elementos desse planeta. Mas o que segue? Segue a tua alma, teu espírito, teu aprendizado, tua consciência, para outros planos da natureza. E aí a gente vai aprofundando em próximas aulas e próximos podcasts. Não vai virar? Olha, vai ter muito profundo o negócio aqui. E como é bom, a gente se sente muito bem quando a gente busca o belo, né? Busca essa coisa de se conectar com a natureza, de observar a natureza, de observar os pássaros, os bichinhos, né? Tirar um tempo para isso é muito importante, porque nos eleva demais, né? A natureza, ela já nos acalma, né? Claro que existe a natureza selvagem, né? Muitas pessoas dizem, mas a natureza selvagem vai dizer isso para uma pessoa que quase morreu afogada no mar. Não, a gente também não precisa estar no extremo e generalizar. O contato com a natureza, ele é um primeiro princípio de espiritualidade, né? Se existe uma coisa que pode te descarregar, quer fazer um descarrego natural, tira teu sapato, bota teu pezinho na grama, teu pezinho na terra, né? Teu pezinho no mar, ou então na areia, deixa a descarregar a terra é o maior antioxidante que existe. Quando a gente deixa a energia fluir, sabe? Bota o pé no chão, você sente uma coisa tão boa. A tua energia já vibra numa outra frequência, você vibra na frequência do planeta. O planeta é um ser vivo, é a nossa nave mãe, nós temos que estar aqui percebendo a todo momento os sinais que o planeta está nos mostrando, que a natureza está nos mostrando. Né? E uma técnica bacana que eu ensino muito, né, dentro dos nossos treinamentos e formações é o estado meditativo. Porque muitas pessoas, quando ouvem falar em meditação, elas falam, mas eu não consigo parar a minha mente, eu não consigo ficar parado sem pensar em nada e ficar com a mente vazia. Não é ficar com a mente vazia, né? O estado meditativo é um estado de conexão com a tua fonte, onde você vai apurar cada vez mais a tua intuição. Você tem que resolver uma situação, você tem que buscar um caminho, e a tua intuição ela vai ficando mais viva na tua mente. E aí tem uma conexão mental, é lá na tua mente que Deus conversa com você. E você tem que estar com a mente tranquila para que você possa ouvir a voz da tua consciência e ser um ser intuitivo, porque nós estamos passando por uma transição, né? A transição do instinto para a intuição. E isso que a gente vai passar no nosso planeta daqui para frente. Então você tem que estar muito ligado nisso. Fala mais sobre isso um pouquinho. Que história é essa? Bom, nós estamos passando, acho que muitas pessoas já sabem, por uma grande transição planetária. Transição significa que é uma mudança, né? Alguns falam de apocalipse. O que é o apocalipse? Apocalipse nada mais é que uma revelação. Muitas coisas serão reveladas daqui para frente. E essas revelações trarão para as pessoas transformações, mudanças. O que eu estou revelando para você aqui, você já vai começar a mudar a tua mente, a tua visão em relação a algumas coisas, por causa dessas revelações. Então você vai começar a entender quais são os planos de Deus. Quais são os planos de Deus para a minha vida? Quais são os planos da divindade para o mundo, para o planeta, para as pessoas? Será que Deus escuta as minhas preces? Todo esse processo, ele começa a ser desenvolvido a partir do momento que o ser humano está preparado para atingir o próximo nível de consciência. Porque não adianta você querer conversar com Deus se você está com a cabeça cheia de pensamento negativo, cheio de negatividade, de medo, de insegurança. Tudo isso faz parte de um processo de desequilíbrio da tua mente, e você não vai conseguir ouvir a tua voz da consciência, ouvir a voz de Deus. Então, esse processo instintivo, o que é? É o animal que existe dentro da gente, o instinto animal. E nós temos que controlar esse animal. Mas, infelizmente, a grande maioria da humanidade ela está sendo controlada pelo seu animal. Então, o que o animal faz quando ele se sente acuado? Ou ele ataca, ou ele foge. E a gente vê as pessoas hoje dentro desse processo. Não, se alguém me ofendeu, eu vou atacar ou vou fugir, né? É um processo do animal que existe dentro de nós que faz com que a gente entre nessa luta de sobrevivência, é o ego. Agora, quando a gente começa a ter consciência e começa a desenvolver a nossa espiritualidade, e aí é um nível acima da religião, a gente começa a perceber que esse amor ele está presente indiferente da tua religião, indiferente do teu credo. Você é um ser espiritual. Então, nessa consciência, você começa a trabalhar a tua intuição. Às vezes você tem que falar uma coisa para uma pessoa, né? Tem que fazer uma pergunta ou um gesto. Tudo isso faz parte de uma intuição, que é um contato que existe entre você e a sua fonte, que está
amparando você durante todo esse processo. Você nunca está sozinho. Maravilha. E quando a gente está assim, a gente parece que acalma, né? Quando a gente consegue entrar nesse processo, parece que tem mais calma para falar, para ouvir. Então, isso é importante, porque a gente entra numa rotina que a gente só quer falar, 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 a gente não percebe que o outro também tem as suas necessidades de fala, e aí a gente se colocar naquela posição de ouvinte, né? Daquela escutativa, de tu conseguir entender, e não só querer colocar a tua opinião, mas ouvir de verdade que a pessoa, o ponto de vista dela, aquilo que ela quer colocar naquela situação. Eu vejo que quando a gente está nesse estado mais aflorado com a espiritualidade, que a gente está mais ligado à oração, à meditação, que são todas técnicas, né, que nos levam para essa calma, para a gente acessar esse nosso poder de calma, de paciência, a gente também tem mais paciência com a gente, de aprender, de lidar com as nossas questões e com o outro. Isso é maravilhoso. Exatamente. A grande dificuldade que eu vejo no ser humano hoje é ele ter consciência, né, conhecimento de si mesmo, porque tem uma grande frase, né, de Sócrates que diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Porém, a grande questão é que as pessoas elas estão mais focadas no mundo externo e não no mundo interno, de se conhecerem. Agora está começando a mudar, elas estão começando a olhar mais para dentro, né? Agora as pessoas perguntam: o que é olhar para dentro? É muito mais fácil eu olhar para o outro, julgar o outro, porque aí a minha corrente de pensamento em relação ao outro é de julgamento. Então, enquanto eu estiver julgando os outros, eu ainda não estou num processo de poder ajudá-los, né? Como é que eu vou ajudar alguém que eu estou julgando? O julgamento é do ego, não é do ser. Então, dentro de nós, existem duas correntes de pensamento. E aí é que a gente vai ter que desenvolver essa corrente de pensamento do nosso ser para que a gente possa ouvir, porque senão a gente não escuta. A gente ouve a outra pessoa, mas não escuta. A gente está ouvindo, mas já está julgando. Ah, mas isso aí está acontecendo porque ela escolheu isso, porque ela escolheu aquilo, porque ela não sabe escolher direito. Já falei para ela. Porque aí fica uma tagarelice dentro de você, julgando o outro. Só que você não está escutando o outro. Você está debatendo dentro de você as atitudes do ser humano. Então, dica terapêutica, tá? Quando eu estou atendendo uma pessoa, seja uma mentoria, seja num processo individual, eu estou ouvindo o que a pessoa está falando e, ao mesmo tempo, estou ouvindo a parte espiritual dela que está me falando aquilo que ela não está falando. Então, não é porque eu tenho um poder especial, não, porque eu desenvolvi uma capacidade sensorial de percepção, onde eu olho para a pessoa, vejo o que ela está falando, mas, além disso, existe uma parte espiritual, ou seja, a conexão divina que existe entre eu e ela está me dizendo: olha, é assim, ela está passando por isso, por isso, por isso, então ela precisa disso. E aí, tanto eu quanto ela começamos a trabalhar num processo de desenvolvimento. Isso é mágico, isso é maravilhoso. É consciência, é expansão. Então, a gente começa a ter uma conexão de alma, não de simplesmente corpo físico ali. É uma conexão divina que está a nível espiritual e mental. E é isso que a gente tem que desenvolver. Gente, fiquei com um pouco de ciúmes desse negócio. Ah, não tenha. Porque Meu quando a Deus. gente está numa terapia... Que conexão é essa Veja de bem. alma que não é só comigo? Me diz aí. Não, veja bem, a conexão é a seguinte, ela acontece da seguinte forma: eu estou conversando com você e nós temos uma parte espiritual, que é a nossa alma, né? A nossa alma, ela é amparada por esses seres que nos acompanham durante a nossa trajetória física. Então, muitas vezes acontece do teu mentor, o teu guia espiritual, o teu anjo da guarda, chega para mim: ela está passando por tal coisa, e eu entender o que você está fazendo, mesmo que você não tenha falado, eu sinto que você está passando por uma determinada situação. Você pensa de um nível que você está: ah, não, eu preciso disso aqui. Né? Quantas pessoas chegam para mim e dizem: eu preciso de R$5.000 e resolve meus problemas? Não, não resolve teus problemas, meus queridos. R$5.000, dinheiro não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é a tua mentalidade. Quando você mudar a tua mentalidade, você muda o teu profissional, você muda o teu relacionamento, você muda com você mesmo e você ganha mais dinheiro. Você cria mais dinheiro. Você é um ser criativo. Né? Há pouco tempo eu coloquei ali uma imagem do Bill Gates, né, nos stories, dizendo assim: você tem $1 milhão na sua mente. O que você tem que aprender é como sacar. Sacou? Caramba! Então é o que está nas entrelinhas, é o que está ali por trás daquela mensagem. É o que está por trás daquilo que a gente vem falando, né? Porque aí, às vezes, é a mesma coisa.
O casal está com problema, a única saída, que nem a gente atendeu casais, a única saída que eu vejo é a gente se separar. Mas vocês se amam ainda? Não, a gente se ama. A gente se respeita. E o que está por trás disso? O que realmente está acontecendo? Não se falam. Não tem conversa, não tem diálogo. Então, acham que vai desconectando, vai se afastando, né? Então, é o que está por trás daquilo que a gente está falando. É a conexão de alma, a conexão do ser. Não simplesmente o ter, né? Porque muitas pessoas têm dinheiro, mas estão desconectadas de si mesmas e em relação aos outros. Aí o que elas vão buscar? Aventuras. Eu tenho que conhecer alguém, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... Tá tudo dentro de você, meu querido. Tá tudo dentro de você, minha querida. Você só tem que se entender que o amor, ele tá dentro de você. E aí o teu propósito divino, ele vai aflorar, ele vai vir para fora. E aí você vai desenvolver este amor. Você vai ser o amor. Não esperar que alguém te ame para você se sentir amada, né? Eu digo para você, eu te amo, mas por que você me ama? Porque você é querida comigo, você é bonita, você me faz bem. Então, existe uma condição para mim te amar, né? É um amor condicionado. Agora, o incondicional é indiferente. Por exemplo, vamos supor assim, a Déia não quer ser mais minha esposa. Eu vou odiá-la? Não, eu tenho que amá-la, porque eu quero o bem dela. Se ela quer ser feliz de uma outra forma e ela acha que ela vai ser feliz de outra forma, eu tenho que abençoá-la e amá-la, porque eu quero que ela seja feliz. Agora, quando eu ficar guardando aquele rancor, não, porque ela não vai ter feliz com ninguém, porque agora ela não me ama, eu estou entrando num processo autodestrutivo, detonando os meus próximos relacionamentos que eu poderia ter, porque eu estou ainda rancoroso com o relacionamento anterior. Então, eu estou usando a energia divina, a energia da luz, a energia de Deus, contra mim mesmo, contra os meus relacionamentos, contra os meus resultados. E aí eu simplesmente estou se detonando, né? A minha vida, né? por essa atitude mental e emocional. Doença e tudo mais. E para a gente finalizar, porque a gente chegou... Passa já rápido. Já foram todas as perguntas? Já, não é possível. E já estamos na pergunta extra. Aqui o seguinte, quero deixar uma técnica. Algum exercício, alguma coisa para as pessoas se conectarem mais, para elas conseguirem ali, estarem mais calmas, cessarem a sua paciência. Boa! Então, vamos passar para você uma técnica especial agora, que é a técnica. Lembra da frase? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Eu vou deixar essa técnica para você. Como é que é essa técnica? Você sabe como é que é? É o seguinte, você passa durante o seu dia, sua vida, sua semana, por várias situações, né, no teu dia a dia. Situações que são difíceis muitas vezes, com pessoas difíceis, situações difíceis com você, com os outros. E aí, quando você estiver numa dessas situações, você vai parar, ao invés de ficar ruminando pensamentos negativos, sentimentos negativos e criando negatividade, você vai parar e vai pensar, o que Jesus faria? Se ele estivesse no meu lugar, o que ele faria? O cara me fechou no trânsito. O que Jesus faria? Aprenda a se perdoar. Aprenda a perdoar os outros. Aprenda a ter uma mentalidade, uma consciência iluminada sobre os fatos, porque o fato não te define. O que define é como você reage ao fato. Então, o que Jesus faria? Ele vai te trazer assim, uma conexão com a mente de Jesus sobre qual seria a atitude de Jesus naquele sentido, naquela situação. Aí você vai ter uma ideia, puxa, Jesus não ficaria com raiva. Mas eu não sou Jesus. Aí o teu ego vem para te colocar para... mas eu não sou Jesus, eu estou longe de ser Jesus. E você acaba se sabotando e voltando para o seu velho padrão negativo, que não vai te levar, né, vai te levar lá para o fundo do buraco. E até que você aprenda e seja como Jesus. Então, o processo se você é filho de Deus, se você é irmão dele, você tem que aprender com esse irmão mais velho, não só falando as palavras, né, mas sendo a diferença nesse mundo. Praticando todos os dias. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de... Teoria. Bora praticar. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Olha... Perguntas maravilhosas hoje, hein? Gostei desse tema. Gostei também. Vamos repetir aí qualquer hora, vamos trazer mais algum convidado aí para estar
batendo um papo aí sobre espiritualidade. E comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast, né? Se você tem mais algumas dúvidas, eu quero que você coloque aqui. Não quero que você aceite tudo como verdade, eu quero que você questione, porque você está aqui para questionar. E quando você questiona, você encontra as respostas que vêm da tua fonte divina, indiferente da tua religião. Bora, vamos para cima, que é só o começo. Valeu! Valeu!